E sejam bem-vindos ao vivoplay.com. No vídeo de hoje a gente vai falar do capítulo 306 de My Hero Academia. O capítulo que gera umas grandes complicações relacionadas ao One for All. Porque eu sei que você que lê My Hero assim como eu, menciona o One for All com uma naturalidade incrível, que você nem se liga que os únicos atualmente que sabem de fato sobre o One for All é o Deku, o Bakugou e o All Might. E querendo ou não, o Gran Torino. Mas fora eles, nem Sociedade, nem outros heróis sabe. Inclusive o Endeavor foi pego no meio do pulo naquela treta com o Shigaraki quando o Deku falou: cara, ferrou porque o maluco tá atrás de mim, parceiro. E aí ele citou o One for All. Só que o problema todo se criou até por isso. Porque nessa comunicação lá que o Deku citou o One for All, tinha mais gente escutando. Algumas das pessoas que escutaram sobre o One for All foram Best Jeanist e Hawks, que vão questionar o All Might na sala do hospital, e o All Might fala para eles que vai falar sim sobre One for All, mas eles precisam de um lugar específico para falar sobre isso, porque não é uma coisa que dariam para eles falarem ali no hospital, né? E tem uma outra situação aí um tanto complicada, porque não foi só o Best Jeanist e o Hawks que ouviram falar sobre o One for All. Essa atitude do Deku de ter falado sobre o One for All numa linha de comunicação aberta deixou a população toda sabendo o termo, não o que é, né? Ah, e quando ele faz isso, ele coloca em xeque não só a situação dele, mas ele coloca em xeque o All Might, a situação do All Might, porque todo mundo acredita que o All Might tem uma individualidade. E não que ele é uma pessoa que não tinha individualidades e se tornou, querendo ou não, o recipiente do One for All, né? Nesse capítulo, uma das coisas que são bem interessantes é que após essa parte do Hawks e do Best Dynasty, a gente vai para uma comitiva de imprensa, né? Tipo, passa um tempo, a gente tem uma comitiva de imprensa e tanto Hawks quanto Dynasty estão ali com o Endeavor falando sobre as coisas que aconteceram. O Endeavor assume que infelizmente não tem como ele pedir desculpas pelas coisas que aconteceram, pelas coisas que o Dabi revelou com relação ao passado do Endeavor e o que está acontecendo com a sociedade dos heróis. Porém, existem vários questionamentos da população com relação à atitude dos heróis, porque o Endeavor diz que tudo o que aconteceu ali é verdade, mas a população questiona. Pô, algumas coisas aí não estão batendo, principalmente o que diz respeito ao Best Dynasty e o Hawks. Inclusive, uma coisa que não bate é o fato do Hawks ter assassinado um vilão. Assim, pá, era um vilão, mas ele não tinha necessidade de ter assassinado esse vilão. E aí, o que fica às claras também, o passado de Hawks. Porque o pai de Hawks era um bandido, drogado, bêbado lá e tal. É, tipo, era uma pessoa da escória da sociedade. E agora todo mundo ficou sabendo que o herói número 2 é filho de um bandido. Então a situação ficou mais complexa ainda. E uma das questões que a população questiona o Endeavor é: pô, eles tinham tudo para poder vencer lá os vilões, porque tinha muito herói em comparação com os vilões. Não conseguiram. E aí, a marcha que o Gigantomastia fez passou arregaçando e machucou muita gente. E uma moça pergunta para ele, tipo, vocês não conseguiram impedir a marcha do gigante afins, mas a minha mãe ela foi ferida por ela. O que vocês podem fazer em relação a isso? E aí começa a entrar o ponto de vista de cada pessoa, porque
os heróis eles têm um papel nessa sociedade, porque tem as agências de heróis, tem toda a questão do governo envolvida, as escolas envolvidas, e os heróis, além de serem partes disso, eles sempre deixavam bem claro que eles manteriam a sociedade segura. Então a sociedade acabou deixando isso na mão deles, e isso acabou se tornando um grande problema, porque quando os heróis caem, não resta mais nada para manter aquela sociedade em pé. É até uma situação que, se não me engano, tem num post do vivoplay.com, que é Eu Não Estou Mais Aqui, o nome do post, que cita sobre All Might. A autonomia que a All Might levou ao heroísmo foi joia enquanto ele estava no topo fazendo heroísmo, salvando as pessoas. Mas quando acabou a era All Might, nenhum herói conseguia se comparar a ele. Então a sociedade estava exposta. Porque o Endeavor não era o All Might, nenhum outro herói conseguia ser como o All Might. Nem juntando todos os outros heróis a gente tinha um novo All Might. E agora a sociedade ficou exposta novamente. Só que de uma forma pior, porque enquanto na primeira situação a gente tinha a Era All Might acabando, agora tem a situação de a gente tem os 3 primeiros heróis todos detonados, um monte de heróis se aposentando, e heróis que usavam toda aquela situação, né, de heroísmo como apenas um manto, uma coisa para conseguir ibope. Então acabou-se que sem All Might, sem os 3 top, sem o resto. Porque inclusive no meio dessa bagunça toda tiveram heróis que morreram, como esqueci o nome dela lá, mano, a Herói Mais 18. Pô, vocês falaram tanto Herói Mais 18 lá que eu esqueci o nome da menina. Mas após isso começa o seguinte: eles começam a recomendar que as pessoas elas vão para as escolas, tipo a UA, porque daí elas serão mantidas protegidas. E todo mundo começa a questionar de, pô, olha o nível que a sociedade chegou, de ter que se esconder dos vilões para poderem sobreviver, e ainda usando as escolas de heróis como o abrigo para tudo isso. Porque, querendo ou não, no meio de toda essa jornada, tinha um monte de criança que é aprendiz de herói. Eu estava na jornada estudando para se tornar herói. E, querendo ou não, todos os heróis que a gente tinha ali nessa frente, de alguma forma, eles acabaram todos arrebentados, como a Mirko, o Aizawa Sensei. Então, foi um baque geral na sociedade dos heróis. E aí, quando a gente volta para a situação da escola, acontece o seguinte: todo mundo encontra uma carta na porta do seu quarto. E essa carta diz o seguinte: obrigado por tudo. Eu, eu temo, mas está na hora de compartilhar o meu segredo com o pessoal da UA. E é por isso que eu estou deixando tudo isso para trás. O meu poder é especial. E ele foi passado para mim pelo All Might. All for One e Shigaraki estão atrás de mim. Então eu não posso mais continuar com isso. Com essa carta, o Deku deixa a mensagem para todos os amigos dele que ele abandonou a UA e ele vai viver a vida dele de outra forma. Porque o Shigaraki tá atrás dele. Então automaticamente aonde ele estiver, todos aqueles vilões vão atrás. E até o momento, nesse capítulo, você pensa, pô, mas se eles vão atrás porque eles já não foram. Porque da mesma forma que os heróis sofreram grandes baixas, os vilões também sofreram grandes baixas. E aí a gente tem o que parece ser basicamente um time skip, assim, digamos. Não tá confirmado ainda, mas dá a entender que é um time skip. E a gente vê o Deco com as roupas todas detonadas e tudo mais, num penhasco olhando um vilão enorme. E aí o título do capítulo 306, ele vem na última página, que é o início do ato final. Então, basicamente, é daqui que começa o ponto que o Deco menciona no prólogo de My Hero Academia, bem no início mesmo, antes da história começar de fato, que é
e foi assim que eu me tornei o maior herói de todos. Bom, capítulo finalizado, né? Com o Deco vendo um vilão gigantesco. Então a gente vai ver só no capítulo 307 quem é esse vilão e o que está acontecendo na cidade. Se você tá lendo My Hero, deixa aí nos comentários o que você tá achando do mangá, a proporção que tá tomando, o que você acha que é esse início do ato final. Porque eu vi muita gente na internet já temendo assim, pô, mano, vai ter mais um arco só e My Hero Academia vai acabar? Eu acho que não, porque no começo dá a entender que o Deco vira herói quando ele se torna bem maior, bem mais velho. Então, provavelmente vai ser uma jornada solo dele tentando fazer alguma coisa. Não esqueça de visitar vivoplay.com, seguir Vivoplay nas redes sociais, se inscrever no canal se não for inscrito e a gente se encontra na próxima. Valeu, falou, até mais e tchau. Valeu, eu falei valeu, cara, em vez de valeu, valeu. Vai vendo, vai vendo. Tchau, tchau.